Nós somos do grupo 6 e vamos estar falando sobre trabalho sobre padrões de projeto. E primeiro, uma introdução geral, o que são os design patterns que a gente vai estar abordando no trabalho. Design patterns, ou em português, padrões de projeto, são soluções generalistas para problemas recorrentes que ocorrem com frequência durante o desenvolvimento de um software. E a gente dividiu em três categorias, sendo a primeira padrões criacionais, e essas gerenciam a criação de instâncias de objetos. E todos os padrões fornecem alguma maneira de alguma forma, desconectar o cliente dos objetos. Objetos a partir dos quais serão geradas instâncias. E a gente vai estar usando como exemplo, a gente vai escolher um padrão de cada categoria. Do padrão criacional, a gente escolheu o Builder. No padrões estruturais é segunda categoria de Design Patterns, e elas permitem que você organize classes ou objetos em estruturas bem maiores. E a gente utilizou o Adapter como exemplificação da categoria, o padrão Adapter. E a terceira categoria é padrões comportamentais. Esses se preocupam com a forma como as classes e objetos interagem, como a distribuição de responsabilidades é feita. E a gente utilizou o Iterator para exemplificar essa categoria de padrões. Agora eu vou falar um pouco do padrão Builder. A gente escolheu o Builder porque ele é um artifício muito comum utilizado em POA. E normalmente ele é utilizado para separar a construção de um objeto complexo da sua representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes tipos de representações. Agora eu vou falar um pouco da sua estrutura. O Builder, ele especifica uma interface abstrata para a criação de partes de um objeto produto. Já o Concrete Builder, ele constrói e monta partes do produto pela implementação da interface de Builder. Já o Director, ele constrói um objeto usando a interface de Builder. E já o Product, ele inclui classes que definem as partes constituintes, inclusive as interfaces para a montagem das partes no resultado final. E vou citar agora algumas vantagens do uso do Builder. Ele reduz a extensão e complexidade de uma classe, ele permite diferentes representações do objeto a ser construído, e ele permite o encapsulamento do código. Agora as desvantagens, ele é pouco útil em situações que objetos possuem poucos parâmetros, e ele perde um pouco de performance pela necessidade de sempre ter que chamar o builder antes da utilização do objeto. Aqui a gente fez um exemplo de builder para a criação de uma classe lanche, para poder gerar um objeto do tipo lanche. Nesse caso, como a gente usou o builder, a gente não tem que escrever vários métodos para a criação do lanche em partes. A gente só chama pelo construtor lá embaixo, na parte de baixo do código, e pode criar diferentes tipos de lanches. Eu vou explicar o padrão estrutural adapter, também conhecido como wrapper. O adapter foi escolhido porque a gente usa ele bastante na programação Android. Quando usá-lo? Quando precisamos de classes com interfaces não compatíveis se comuniquem. E quando queremos sobrescrever somente alguns métodos de uma interface. O padrão estrutural do adapter tem o target. O target é a classe que vai ser criado objeto depois que ela for adaptada. O client ele ajuda a fornecer objetos compatíveis com a interface do target. O adapt é a classe que vai ser adaptada. E o adapter em si, ele que pega a classe adapt e transforma ele em um objeto da classe target. Aqui temos as vantagens e desvantagens. As vantagens é que ela implementa todos os métodos com o corpo vazio. Então, se você quer usar alguma interface que tem muitos métodos, você só reescreve alguns que quiser. Ele evita o trabalho e deixa o código limpo. Ele vincula a interface e não as implementações. E tem flexibilidade na utilização de vários tipos de adaptadores. As desvantagens é que ela não pode gerar herança múltipla. A explicação aqui, o exemplo que a gente fez é uma tomada de 3 pinos, uma classe com uma tomada de 2 pinos, e o adaptador ele
herda da classe da tomada de 2 pinos e ele pega a tomada de 3 pinos e transforma ela em objeto de 2 pinos. Na execução a gente tem aqui a tomada de 3 pinos, gera um objeto novo dele, depois passa no adapter, depois do adapter esse novo objeto gerado é uma tomada de 2 pinos. E a gente sobrescreveu o método utilizado também. Eu vou falar do padrão comportamental iterator, também conhecido como cursor. Nós escolhemos ele pois em muitas situações implementamos cursores para percorrer estruturas ou arquivos e utilizamos o iterator para acessar o conteúdo de uma coleção sem expor suas representações internas, e quando começamos a ter diversas coleções com tipos de iterações diferentes. Para poder reaproveitar essa lógica e reduzir a quantidade de código duplicado, a gente encapsula ele em um iterator e utilizamos onde for necessário. Uma vez que essa lógica de iteração mude, basta alterar na implementação específica do iterator. Agora eu vou mostrar a estrutura. Ali o iterator define uma interface para acessar e percorrer elementos. O concrete iterator ele implementa a interface do iterator e mantém o controle da posição corrente no percurso do agregado. O aggregate ele define uma interface para a criação do objeto iterator. O concrete aggregate ele implementa a interface de criação do iterator para retornar uma instância do concrete iterator apropriado. As vantagens de usar o iterator é que ele pode ser utilizado para diferentes agregados. Ele permite percorrer o agregado de diferentes maneiras, dependendo das suas necessidades. Ele guarda a posição atual e os percursos em curso, podendo ter mais de um. As desvantagens são que ele pode aumentar a dificuldade do design, fazendo com que o código fique um pouco mais complexo. É perigoso modificar a estrutura que está sendo lida. Se são acrescentados ou deletados elementos do agregado, pode ser que acabe acessando um elemento 2 vezes ou perdendo o elemento completamente enquanto ele está sendo percorrido. O exemplo que a gente deu foi a classe mostra menu. Na imagem de cima, a gente pode notar que a interação está toda visível no meio da classe. Então, se a gente tivesse que usar essa interação em diversas classes e a gente precisasse alterar alguma coisa, a gente teria que alterar em todas as classes. Daria um trabalho. Na imagem de baixo, a gente tem a utilização do padrão iterator para percorrer uma coleção de objetos do menu. A gente pode notar que toda a estrutura interna do iterator foi abstraída pelo padrão de projeto iterator, ficando de uma forma muito mais limpa e mais clara. A única coisa que utilizamos são os métodos next e hasNext. Então é isso, esse foi o nosso trabalho no grupo 6 da Faculdade de Tecnologia da Unicamp.